Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade aos indicadores fundamentalistas falando sobre valuation. O que seria valuation nesse mundo dos fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs? Então vamos lá, o que seria? Determina se o preço da cota do fundo imobiliário ele está justo. Ponto. Só isso. Então, o valuation, a ideia do valuation é justamente essa. E ao contrário das ações, nos fundos imobiliários é muito mais fácil, porque geralmente está precificado ali pelo valor do imóvel mesmo. Então, é algo mais intuitivo, mais lógico do que quando o assunto é ações. Ações você pega o fluxo de caixa futuro, geralmente ali 10 anos, e traz isso a valor presente. Então aí você considera premissas como crescimento, quanto que vai atingir perpetualidade das receitas, do lucro, né? Enfim, a taxa de juros que vai ser, né, que a gente chama de taxa livre de risco. Enfim, a gente considera outros pontos também, mas em resumo seria basicamente isso, e traz tudo isso a valor presente, soma esse valor e divide pelo número de ações. Então é um cálculo um pouco mais complexo e muitas vezes não representa a realidade, porque ele utiliza premissas que é como se não é um chute, né? Eu ia falar chute, mas não é um chute. Mas o que eu digo? É uma previsão do que vai acontecer com a empresa. Então, para ações é muito mais complexo. Para fundos imobiliários é muito mais palpável, muito mais intuitivo e faz bastante sentido também. Tá? Não que para ações não façam, né? Mas para ações é mais imaginário, né? Não é algo muito palpável, muito tocável assim, né? Como se a gente olhasse lá o coração de uma estrela lá no espaço. Então é difícil da gente imaginar isso, né? Diferentemente de eu imaginar, por exemplo, esse relógio que eu estou usando, né? Ele está aqui no meu braço, eu consigo tocar ele, consigo ver, é mais palpável, tá? Então a mesma coisa para fundo imobiliário, é mais palpável o valuation para fundo imobiliário. E como pode ser calculado o valuation de fundo imobiliário? É utilizada ali a relação P sobre VPA, tá? É amplamente utilizada para essa finalidade. Mas o que seria essa relação ali? O P é o preço de uma cota. Então, a cota de um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário custa R$100, R$200, R$300. Isso é o preço de uma cota. Então, é esse P que a gente está ilustrando aqui agora. E o VPA, ele vem lá de ações. Então, ele é a sigla para valor patrimonial de uma ação. Só que para fundo imobiliário é cota. Então, para fundo imobiliário, talvez o mais apropriado seria chamar VPC, né? O valor patrimonial para uma cota. Talvez no futuro seja chamado assim. Mas como que fundo imobiliário nasceu muito depois de ações, foi adotada essa mesma nomenclatura, VPA. Então não se assuste com isso. A gente chama de VPA mesmo. Talvez daqui a alguns anos vamos chamar de VPC. Então olha só, vamos tentar entender aqui, beleza? Vamos tentar entender um pouquinho antes da gente avançar aqui com as informações. O que é valor patrimonial para um fundo imobiliário? O valor patrimonial para um fundo imobiliário é como se a gente pegasse todos os imóveis. Então tem uma empresa especializada e vai lá e fala, olha, esse imóvel custa 10 milhões. Esse outro aqui custa 30 milhões. Você soma todos esses imóveis, todos esses preços aí levantados pela empresa especializada e esse é o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Ok? Esse é o valor patrimonial, certo? Agora, você pega esse valor patrimonial e divide pelo número de cotas que tem esse fundo imobiliário, você tem o valor patrimonial de uma cota. Então, olha que interessante, a gente consegue ter a informação qual que seria o valor, como se fosse o valor justo que o mercado acredita, tá, para aquela cota. Para a cota de um fundo imobiliário. Quanto que seria um preço justo para essa cota do fundo imobiliário? Mas claro que o mercado está oscilando, tem muita gente comprando, muita gente vendendo por diversos motivos, e aí o preço oscila. Mas ele tende a estar o quê? Muito próximo do VPA, do valor patrimonial de uma única cota de um fundo imobiliário. Olha que interessante isso. Então o valuation é muitas vezes dado dessa forma, tá? E esse indicador ele representa se um valor de mercado está barato ou caro em relação a quanto é avaliado o patrimônio físico deste fundo imobiliário. Tá? Então, se o valor patrimonial é 100,
e o preço está em 120, então é como se ele tivesse caro. As pessoas estão tendo que pagar 120 por algo que vale 100. Da mesma forma que se tivesse 80, está barato. As pessoas estão pagando 80 algo que vale 100. Olha que interessante. Então é uma métrica, é um indicador amplamente utilizado aí em fundos imobiliários, tá? Para determinar o valuation. Como que é o cálculo do VPA? Aqui tem o cálculo do VPA, ó, é o valor patrimonial, né? Tudo, né? O preço de todos os imóveis divididos pelas cotas emitidas. Assim a gente obtém aí o VPA. E aí vamos para um exemplo então, ó. A gente tem o preço lá, fundo imobiliário custa R$80, valor patrimonial 50 milhões e a gente tem 500 mil cotas emitidas. Tá, então pega lá o valor patrimonial, 50 milhões, dividido por 500 mil, vai dar R$100. VPA é 100. Logo, qual que é o preço justo de uma cota olhando para o patrimônio da empresa, o que foi precificado? Só que vale a pena destacar que esses preços eles podem ter sido feitos há um ano atrás. E hoje o cenário é outro. Hoje, jogou a inflação em cima, vale 20% a mais. Tá? Então tem esses pontos também, beleza? A gente tem que tomar atenção a isso. Isso aqui é o valor que foi, o valor patrimonial, ele não fica oscilando diariamente. Não é todo dia vai lá um corretor de imóvel, olha, hoje o imóvel subiu R$100 mil. Não, hoje caiu 30 mil reais, vamos jogar isso aqui no valor patrimonial. Não, não é assim. Tem certos períodos onde é feito esse levantamento. Então tenha muita atenção com isso também. Esse valor ele pode ficar congelado durante meses, ok? Isso é muito importante a gente ter essa ideia também. Mas beleza, o valor patrimonial por cota é 100 e o preço do fundo imobiliário é 80. Logo é como se ele tivesse barato, né? Ali eu fiz um resuminho, ó, vamos verificar essa relação P sobre VPA. É 80 divididos por 100, que vai dar 0,8, ok? E aí, como que a gente faz a interpretação, então? Se o P sobre VPA é igual a 1, o preço está justo, ok? A gente está pagando o mesmo preço do valor patrimonial. Se o patrimônio custa R$100 por cota, eu estou pagando R$100 na cota desse fundo imobiliário. Agora, caso contrário, se estiver abaixo de 1, que é exatamente esse exemplo aqui, o preço está barato. Eu estou pagando R$80, algo que vale 100. Da mesma forma que se estiver acima de 1, né, ou seja, por exemplo, 120, eu estou pagando 120 em algo que vale 100. Então estou pagando mais. Está caro, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar apenas fundos imobiliários onde o P sobre VPA está abaixo de 1. O preço está barato, correto? Não, não está correto. Né? Por que não está correto? Faz sentido. Primeira coisa, faz sentido. Se você respondeu que está correto, faz sentido. Você entendeu a interpretação aqui. Então faz sentido a gente comprar fundos imobiliários onde o P sobre VPA é abaixo de 1. Só que, ao mesmo tempo, tem outros fatores embutidos aqui. Por exemplo, imagine um fundo imobiliário que ele nunca consegue alugar um imóvel lá que é 25% da vacância dele. Está sempre 25% o espaço vacante, né? Então e ele não consegue alugar isso. É um imóvel podrão, ninguém quer aquilo, não vale para nada, está com a estrutura abalada, nem pode ser alugado, tem que fazer uma grande reforma e o fundo imobiliário detectou que aquilo lá não vale a pena. O imóvel vai ficar lá meio que de lado. Então pode ser que esse imóvel está sendo contabilizado ali no valor patrimonial, certo? E não faz sentido algum esse fundo imobiliário, ele está sendo negociado acima de 1. Né, o P sobre VPA acima de 1. Então não faz sentido o valuation dele ser acima de 1, certo? Não faz, beleza? Então tem que ter atenção a isso. O que eu estou querendo dizer? Fundos que estão baratos, pode ser que tem coisa errada ali. E geralmente tem, né? Ou aconteceu, que é o que está acontecendo exatamente agora, tá? Um movimento macroeconômico muito forte e jogou o preço de tudo lá para baixo. É o que está acontecendo agora, certo? Porque taxa de juros subiu, custo-oportunidade ficou interessante na renda fixa, então muita gente optou por vender ativos de renda variável, daí vale ações, fundos imobiliários,
para investir em renda fixa, pensando assim, pô, vale a pena eu ganhar 10% ao ano tranquilo, 12% em CDBs, né? Hoje a gente tem, no momento que eu gravo aqui, a gente tem alguns CDBs que são a 12%, Tesouro Direto rendendo ali 11% mais ou menos. Aí as pessoas vão pensar, não vale a pena eu ficar correndo risco aqui para ganhar 9% ao ano, sendo que eu estou ganhando 12% em um CDB, entende? Então elas pensam isso, vende, muita gente vendendo, preço cai, valor patrimonial mantém, então a relação P sobre VPA vai caindo até que se torna abaixo de 1 e fica barato esse fundo, né? Então pode ser até um momento interessante para comprar fundos imobiliários e não vender, né? Mas o movimento ele acontece inverso, por quê? Medo. Na maioria das vezes é o medo. As pessoas elas são iludidas em comprar, por exemplo, um CDB de 12%, trocando o seu fundo imobiliário de 9%. Né? Por que na minha opinião, não tem certo ou errado, mas por que na minha opinião elas são iludidas? Primeiro, elas esquecem do imposto de renda. Hoje os fundos imobiliários são isentos, 9% líquido na sua conta, 12% no CDB. Se você segurar ele até o prazo, a alíquota de imposto de renda é regressiva, né? Começa em 22,5 até 180 dias, 180 até 360 cai para 20%, 360 até 720 cai para 17,5%, e a partir de 720 dias, 2 anos, que aí ele é 15%. Então você tem que ficar com esse CDB pelo menos 2 anos para cair uma alíquota de imposto de 15% em cima desses 12% que você está tendo de rentabilidade. Né? Então, na verdade, é 12% bruto, não é líquido. Ok? Então, isso é muito interessante também de ser avaliado. Outro ponto, imóveis tende a se valorizar, né, com a inflação. Se a taxa de juros está alta, é sinal que a inflação está alta. Né? Então, se a inflação está alta, os imóveis tendem a ter uma valorização natural. Então, num futuro próximo, os aluguéis também serão mais caros. Sempre quando renovar, é ajustado pelo IGPM, né, ou IPCA, por algum indicador de inflação, como nós já vimos, e aí os aluguéis vão ficando maiores. Certo? Então tem uma rentabilidade ainda superior, não somente os rendimentos, esses 9% ao ano, mas também a valorização dos imóveis, fazendo com que o VPA dele aumente, fazendo justo então o preço ser um pouco maior também. Né? Então, para mim não faz sentido fazer essa migração. O interessante é você ter uma carteira pré-definida, eu quero ter 10% aqui, 50% aqui, tantos por cento aqui, e ficar sempre olhando para isso. E não ficar tentando adivinhar qual é o momento certo. Né? Compre aquilo que está mais apropriado naquele momento. Mas não fique adivinhando, eu vou vender tudo para colocar aqui. Não, geralmente quem faz isso acaba perdendo dinheiro no mundo dos investimentos. Tá? O ideal é você estar sempre comprando, evitar vender e colocar em algo. Só se você não acredita mais naquilo. Aí sim faz sentido vender. Tá? Só abrindo um parênteses aqui quanto a isso. Outro ponto aqui, eu falei do barato. E o caro também assim, então nunca vou comprar um fundo imobiliário onde o P sobre VPA está acima de 1. Depende. Por que depende? Às vezes o fundo imobiliário ele é tão bom, os imóveis são muito bons, os gestores são muito bons, você observa lá a vacância mínima histórica, sempre constante, ali sempre baixa, vacância zero, né? Cara, é muito bom esse fundo imobiliário. Será que não vale a pena você pagar um prêmio? A gente diz um prêmio, né? Por exemplo, um P sobre VPA igual a 1,1, ou seja, ele está 10% mais caro do que o valor patrimonial. Então, estou pagando um prêmio de 10% porque esse fundo imobiliário é muito bom. Será que não vale a pena? Pô, se eu pagar um prêmio de 10%, é mais ou menos um ano para como se ele fosse, eu conseguir recuperar esses 10% mais caro. Tá? E pode ser que esse prêmio aumente ainda. Pode ser que o P sobre VPA dele vai para 1,2. E ainda você ganha mais dinheiro ainda. Então também não tem regra aqui. O ideal é o seguinte, se o fundo imobiliário for bom, você acredita nele, é um fundo legal, ele está com P sobre VPA abaixo de 1, sei lá, 0,8, 0,85, 0,9, cara, ele está com uma boa oportunidade de compra. Da mesma forma que se ele estiver acima de 1, não é sinal que você não deva comprar, mas veja o histórico do P sobre VPA dele, analisa o gráfico histórico, verifica se ele não está tão esticado assim, aí tem a cautela. Então, por exemplo, vamos supor que um fundo, o normal dele é que seja 1,1 e ele está 1,2, então calma, tem a cautela.
Pode ser que seja um momento bom de comprar, mas eu teria cautela, eu não compraria. Eu esperaria ele aproximar de 1.1 novamente, que é o histórico dele. O histórico dele é estar ali na casa de 1.1, tá? Então eu gosto muito de olhar o histórico aqui do P sobre VPA e fazer a minha decisão de compra através dessa informação, ok? Então é isso para compra inicial. Depois que você já tem os fundos imobiliários, eu vou comprando aquele que está mais barato. Por exemplo, ó, esse mês eu vou comprar fundo imobiliário. E aí eu tenho 5 fundos imobiliários. 3 subiram muito no mês passado, 2 caíram. Então eu vou aportar nesses 2 que caíram. Faz mais sentido, né? Eu vou comprar aquele que está mais barato entre os 5 que eu tenho. Tá? Então, a menos que eu queira colocar um 6º fundo imobiliário, aí eu vou analisar tudo isso que eu comentei agora. Mas depois a gente monta a nossa carteira aqui, você só vai olhando aí a gestão da sua carteira de investimento. Também é muito importante a gente saber fazer a gestão da carteira de investimento, justamente para escolher as melhores oportunidades que tem um upside aí no curto prazo. A gente investe escolhendo ativos para o longo prazo, e aí no curto prazo a gente vai olhando a melhor oportunidade naquele momento dentro dos ativos a qual eu tenho, ok? Então, a questão de valuation aqui, para fundos imobiliários, como eu comentei, é muito mais simplificado. A gente olha basicamente esse indicador e ele traz aí bastante, ele representa muito aí todos esses aspectos que eu comentei. Tá? Então, inclusive, há aspectos de gestão boa, né? Então, se tende a ter um P sobre VPA acima de 1, ele também a gente pode linkar isso. É provável que o fundo imobiliário ele tem bons ativos, boa gestão, tá? Justamente por isso, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por algo que elas sabem que são melhor do que o que a gente tem aqui hoje disponível no mercado. Tá? O ideal é que fosse 1, né? O ideal é 1. Né? Se o valor patrimonial é 100, o preço tinha que ser 100 também. Tá? Mas a gente sabe que na prática sempre está oscilando o preço. Né? O valor patrimonial vai tender a ficar meio que constante, só vai mudar quando ter uma nova reavaliação ou emissão de novas cotas e esse fundo ele vai comprar um novo empreendimento, daí ele sobe também. Né? Ou dependendo fica até proporcional, né? Porque ele emitiu novas cotas e talvez o que subiu foi proporcional ao número de cotas que foi emitidas nova. Então pode ser que também permaneça constante. Mas enfim, já o preço não. O preço ele fica oscilando. Tá? Então a gente também tem que tentar surfar aqui esse momento para na hora de comprar a gente conseguir fazer uma oferta melhor, né? Comprar um fundo imobiliário melhor. Por isso que o interessante às vezes é você ter uma lista. Ter uma lista. Eu investiria nesses 10 fundos imobiliários. E aí sempre quando você for comprar algum deles ali, você olha essas relações aqui de preço. Aquele que está mais atrativo no momento, ok? Então é isso, para essa aula seria essas informações, acho que a gente conseguir passar aqui a informação do que seria um valuation para fundo imobiliário, ok? Então, espero você na nossa próxima aula, um abraço e até mais.